Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Hellboy e o Homem Torto. Vamos lá? Baseado no personagem Hellboy, que é popular na Dark Horse Comics, ele é criado pelo Mike Mignola e já tivemos 3 adaptações para esse personagem. E agora chega esse ano com mais um reboot, só que dessa vez o diretor prometeu um filme mais sombrio, mais intenso, bem parecido com as HQs. Os filmes anteriores, eles eram mais levados para ação, para comédia e não tinha esse tom de terror, de suspense. Então era uma coisa que muita gente reclamava nos filmes anteriores e o diretor falou que nesse filme ele ia trazer essa premissa. Durante a década de 50, Hellboy se une a Bob Joe Song, uma novata agente da BPDP, para uma nova investigação nas montanhas Apalaches. Lá descobrem uma remota e assombrada comunidade dominada por bruxas, liderada pelo sinistro demônio local conhecido como Homem Torto, que foi enviado de volta à Terra para coletar almas para o diabo. À medida que exploram os mistérios sombrios deste lugar isolado, Hellboy enfrenta segredos enterrados do seu próprio passado, levando a uma batalha épica contra forças malignas que ameaçam desencadear o caos sobre o mundo. Então o diretor Brian Taylor falou que queria trazer um Hellboy mais original dos quadrinhos, com esse tom mais sombrio, mais intenso, e realmente essa história ela é mais sombria. Eu sempre gostei da franquia Hellboy, apesar de ter as minhas ressalvas por essa questão, porque a gente sabe que o Hellboy, como o próprio nome diz, Hell, inferno, boy, garoto do inferno. Então, né, traduzido ao pé da letra, então, assim, a gente espera uma história mais intensa, uma história mais sombria, e as adaptações que já foram para o cinema não foram nesse modelo. E a última, então, foi extremamente decepcionante, uma pena. E esse novo filme tem essa nova roupagem, um filme bem mais sombrio, em todos os aspectos que você imagina. Então, quando a gente para assistir o filme, a gente percebe a tonalidade, primeiramente pela cor, pela paleta de cores que é usada no filme. Ele se passa todo numa floresta que a gente vê que é mal assombrada. A questão do ar mais sombrio, da história, do roteiro, essa junção com o Homem Torto e a questão de mexer com bruxaria, com satanismo e também pela trilha sonora. Então é um filme bastante, nesse aspecto, se comparado aos outros, ele é bem mais sombrio, bem mais intenso, mas sim, ele tem seus defeitos, infelizmente. Primeiro pelo roteiro, que ele é um roteiro que deixa um pouco confuso, ele traz essa história do Hellboy com essa parceira que é parapsicóloga, Bob, e eles estão com um artefato que eles têm que levar para um tal lugar e eles acabam perdendo esse artefato, que na verdade é um aranha gigante. E quando eles perdem, eles acabam caindo do trem e parando nessa floresta, uma floresta assombrada, e ele acaba se envolvendo com esse homem torto. Acaba descobrindo que nessa cidade, que está no meio dessa floresta, tem história de bruxaria, envolve esse homem torto, que tem essa fábula. O Homem Torto já foi citado em vários filmes de terror, em quadrinhos, entre outras coisas. É uma lenda, né? É um folclore. Já teve várias histórias também envolvendo o Homem Torto, desde uma história que falam que é baseada numa história verídica, que falam que é baseado num conto, que tem essa história desse Homem Torto. Nesse caso aqui, esse Homem Torto, ele é como se ele trabalhasse para o capiroto, e ele tem que levar, quanto mais almas ele levar para o capiroto, ele vai ganhando moedas. Então, ele tem que chegar ao número X de almas que ele leva para o inferno para ele poder ganhar algo em troca. Mas quando a gente para pensar no Hellboy de Guillermo del Toro de 2004 e 2008, a gente vê que ele não tem tanto capricho, tanta essência, tanto carisma quanto teve esses filmes que foram dirigidos pelo Guilherme Del Toro. Em 2019 também tivemos o Hellboy, que foi interpretado pelo David Harbour, que infelizmente também não fez tanto sucesso assim, foi uma história muito difícil. Mas esse aqui, o que eu gostei nele
foi essa questão dele trazer esse ar mais sombrio do Hellboy, porque a história do Hellboy é sombria. Então, ele conseguiu trazer um pouco do terror, conseguiu brincar um pouquinho com jump scare no filme, conseguiu trazer, né, como eu falei, esse ar sombrio, conseguiu trazer o cenário, tudo que envolve, mas o roteiro não ajudou muito por conta da história, porque foram histórias bastante confusas, mas em contrapartida também trouxe um pouco da história do passado do Hellboy. Então, esse homem torto, ele consegue manipular as pessoas e acaba brincando um pouco com a mente das pessoas, e o Hellboy acaba caindo nessa. E também diferente dos outros filmes do Hellboy, que a gente está acostumado com muita porrada, muito tiro, aquela coisa toda, aqui é diferente, tem, mas é bem menos que dos outros, então aqui a gente vai ver mais a coisa do sobrenatural, a coisa que envolve mais o homem torto, essa coisa do envolvimento deles tentarem saber toda a história do que está acontecendo nessa cidade, que envolve essa bruxaria, esse misticismo. Então é bem menos, na questão de ação, é bem menos que os outros. E aqui o ritmo dele também é bem interessante, porque o filme já começa com bastante ação, com bastante tensão, então ele consegue envolver do início ao fim. Eu gostei do ritmo do filme. Mas essa questão, né? Então o filme, assim, ele chega a ter bastante clichê no aspecto quando a gente fala em suspense e terror. Então a gente vai ter a questão do satanismo, do sobrenatural. A gente vai ter a questão das mulheres bonitas que são fragilizadas e acabam sendo possuídas e estão lá, né, hipersexualizadas. Temos a questão do grande herói, que no caso é o Hellboy, e um pastor, um padre que vive nessa cidadezinha. A questão do cenário também, então assim, é uma cidade muito do nada, do além, lá onde Judas perdeu as botas, então igual eu falei, né, eles acabam caindo nessa floresta assombrada, e tem uma cidadezinha no meio disso aí, longe de tudo, de todos, assim, e eles vivem aí com essa situação que envolve bruxaria, que envolve esse homem torto. Então, todo clichê que envolve o suspense e o terror tem nesse filme. Então, esse filme, muita gente fala que ele foi feito para os fãs do Hellboy nos quadrinhos, porque ele segue essa premissa do terror. E aí a gente fica naquela questão, e aí, agradou os fãs ou não agradou? Na minha opinião, ele ficou interessante porque, como eu falei, né, o próprio personagem, ele envolve essa questão do horror, então a gente quer ver mais isso, né? Porque quando a gente pensa nos filmes mais antigos, que acaba gerando um pouquinho do cômico, um pouquinho da ação e falta o terror, aqui tem de sobra. Então eu acho que ele conseguiu chegar mais perto dos quadrinhos nesse filme, mas em contrapartida eu acho que ele perdeu um pouco da essência que o filme de 2004 e 2008 traz pra gente, que são filmes mais bem elaborados. É como se esse aqui tivesse um orçamento menor, que foi um filme assim que foi feito mais às pressas, ou menos caprichado, até na questão da figuração do próprio Hellboy. Então, assim, eu não gostei muito da fantasia, da maquiagem feita no próprio Hellboy, diferente, né? Quando a gente lembra aí do Guillermo del Toro, dos filmes dele de 2004 e 2008, que eu achei que ficou incrível, perfeito, a caracterização do personagem. Aqui a gente sente um pouco a falta disso, então parece que a coisa foi muito feita assim, de qualquer jeito, mas também é interessante, tem seu valor. Eu acho que assim, se comparar ao último, que é de 2014, realmente esse aqui é muito melhor, né? Então, o de 2014 aí realmente não dá para defender porque ele é péssimo. Então eu acho que o filme, assim, ele consegue agradar nesse aspecto por ser mais sombrio, ser mais dramático. Então ele também traz esse ar dramático, porque como eu falei, ele vai conseguir trazer um pouco da história do Hellboy, da sua origem, e é bem interessante falar sobre isso aqui. Então o filme consegue resgatar muita coisa do próprio quadrinho. E eu tava muito afim de assistir esse filme, demorei um pouco para assistir, mas eu tava muito afim justamente porque eu gosto do personagem Hellboy e por eles falarem, né, por trazer no trailer e falar que esse filme seria mais sombrio, que seria uma coisa mais voltada aos quadrinhos mesmo, eu fiquei muito interessada em assistir e achei bem interessante. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Para os fãs do personagem Hellboy, ele vai dividir opiniões. Primeiro porque a gente está acostumado com filmes, né,
dirigidos por Guillermo del Toro, que foram filmes excelentes, foram filmes muito bons, muito bem feitos. Como eu falei, a figuração, ele trouxe tudo do bom e do melhor. Esse filme é como se ele tivesse baixo orçamento, então ele peca em alguns momentos, na questão do figurino, na questão do roteiro. Então tem algumas pontas soltas, tem alguns personagens assim que são meio estranhos, mas para quem curte um filme de terror, que gosta dessas histórias aí, vai se interessar bastante, porque ele traz tudo o que é necessário para um filme de suspense e terror. Então a questão de uma casa mal assombrada, de uma floresta amaldiçoada, de um personagem que faz algo numa cidade que é lá dos cafundó do Judas, e tem, né, o Homem Torto, que tem todo esse folclore nessa cidade, que envolve esse Homem Torto, tem esse pastor, esse padre que é o herói da cidade, vamos dizer assim, tem o Hellboy, então a história envolve em muitos momentos, mas também tem momentos que ele envergonha, principalmente no início, que a gente não sabe muito da história dessa parapsicóloga, como é a relação dela com o Hellboy, como é que se conheceram e tudo, e o filme já começa assim, já joga as coisas pra você. Então você fica um pouco, né, pô, poderia ter explicado mais, poderia ter sido uma coisa mais interessante. Então ele peca por esse quesito de deixar algumas pontas soltas, de já começar de uma forma como se a gente já soubesse de tudo, como se fosse uma continuação. O que, ao meu ver, assim, o que passou pra mim é que o filme é como se fosse uma continuação. Então a gente tá pegando do final do primeiro filme, é como se começasse um segundo filme, tá? Tivesse uma continuação. Então o filme já começa de uma forma que a gente não sabe, né, o porquê daquilo que está acontecendo. Então ele peca por esse quesito. Mas por ele ter chegado tão perto dos quadrinhos, dessa coisa do sombrio, dessa coisa do sobrenatural, eu achei interessante. Então, para quem gosta, eu acho que vale a pena conferir. Hellboy e o Homem Torto está disponível nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você é fã do personagem Hellboy, já assistiu Hellboy e o Homem Torto ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!